galera, tudo certo? Vamos lá, 1h30 em ponto horário de Brasília. Já estamos chegando a 100 pessoas online. Meu, pessoal tá pontual hoje, é isso aí mesmo. Galera, vamos começar mais um webinar, um tema bem polêmico, um tema aí que tá borbulhando nas redes sociais. Mas como você sabe, nosso webinar aqui é diferente. Não tem esse negócio de esqueminha, perguntinha, não. Faça a tua pergunta, já coloca no chat aqui, que hoje eu trouxe duas pessoas fantásticas, duas pessoas que realmente entendem do que fazem, né? Vamos falar sobre o que era a PL 1179, o que é a 14010 agora, o que é essa 14010, a nova lei. Miguel aí já saiu, daqui a pouco ele volta. Mas a ideia é o seguinte, nós vamos falar hoje sobre o que era a 1179 e o que a nova lei vai fazer, o que ela trouxe de benefício para nós. Mas antes disso, eu quero mandar um abraço aqui para a galera, deixa eu ver aqui, quem está já conosco aqui. Vamos lá, Walter. Não ouve? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Coloca no chat aqui. Estão me ouvindo? Vamos lá, vamos ver. Walter disse que não ouve nada. Vamos lá. Queria saber... a Rosa já está perguntando, queria saber se está permitida a assembleia presencial. Calma lá, Rosa. Olha lá, quero mandar um abraço para a Patrícia, o Anchieta, o Matheus, o pessoal de Estaticim, estão ouvindo? Glória! Grande Lander, tamo junto. Deixa eu ver aqui, pessoal, coloca de que cidade você é. Pode votar de que cidade você é, que nós vamos dar um tchauzinho para você, beleza? Vamos lá, então. Quero pedir para a Carol se apresentar um pouquinho. Carol, você tem 2 minutos para contar um pouquinho aí o que você faz, trabalha em que empresa, e daqui a pouco eu passo a palavra para o Miguel também. Manda lá. Tá. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Carol, sou advogada, trabalho na área condominial já há alguns anos. Hoje eu sou gestora da Vilaro Condominial, uma garantidora, faz antecipação de receita para condomínio, e também trabalho com o jurídico de algumas empresas na área de condomínio. Hoje eu moro em Florianópolis, estou perto disso, até já tive o prazer de conhecer o Dr. Miguel pessoalmente, de Cuiabá, vim de lá. E hoje a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês com relação à Assembleia Virtual, essa inovação que a pandemia trouxe para a gente e que eu acho que vai ser concreto, vai ser uma coisa definitiva, vai fazer muito sentido para os condomínios e eu acho que vai vir para ficar. Legal, obrigado, Carol. Miguelzinho, palavras suas aí, meu querido. Tá desligado o teu microfone, Miguel. Vamos lá. Tá desligado. Meu amigo Dirley Rocha, em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma honra, é um prazer estar mais uma vez aqui junto com você, debatendo temas tão importantes aí para o mundo condominial. É uma honra estar aqui com a minha colega, doutora Carolina Salvador, para a gente debater um pouco, né, falar sobre a REGET. O que é a REGET? É a Lei de Regime Jurídico Emergencial Transitório, né? Hoje vamos falar um pouco sobre essa lei 14.010, a lei que teve origem no famoso PL 1179, que trouxe algumas restrições de uso, proibições, assembleia virtual, prorrogação de mandatos, obras, enfim, vamos falar um pouco sobre isso aí. Estou à disposição, vamos debater. Legal. Galera, quero agradecer, estamos quase 150 pessoas online aí, nos vendo aí pelo Brasil todo. O Bernardo de Belo Horizonte, o Cristiano de São Paulo, Anacleto, Cristiano de São Paulo, Anacleto, Anique de Aracaju. Deixa eu mandar aqui um abraço para Stephanie de Fortaleza, Grande Fúvio de Resende, Nilton de Bauru, Leonardo de Niterói, deixa eu ver aqui, o Macedo de Fortaleza. Show de bola. Galera, é o seguinte, coloca a tua pergunta aqui no chat, porque os 2 megapowers advogados vão responder a tua pergunta. É 1 hora, assim, de bate-bola. Olha só, lembrando que no final do nosso webinar, nós vamos sortear esse livro aqui do Dr. Zumar, as 351 perguntas e resposta com jurisprudência. Então, nós vamos sortear esse livro para você. O que você precisa fazer? Você precisa nos marcar. Bate uma foto que está vendo o nosso webinar, marca lá o síndico legal, marca lá Vilaro e marca Keeper. Então, o pessoal do marketing já vai colocar ali os arrobas certinho, né? Então, marca Vilaro, marca Keeper e marca lá o Síndico Legal, o portal Síndico Legal. O pessoal do marketing vai colocar já. Então, vamos lá. Vamos para as primeiras perguntas, Carol e doutor Miguel. Miguel, é o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta mega power aqui. Houve muita polêmica que o presidente vetou algumas coisas.
da PL 1179, né? E uma delas é o seguinte, o síndico hoje, ele pode restringir as áreas comuns? Como é que fica isso? Como é que não pode? Como é que não pode? Explica como é que fica hoje o dia da área comum de um condomínio depois da Lei 14.010. Não estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Vamos lá. Está ouvindo? Agora sim, vamos lá. Ô, Dirley, antes, porém, eu quero disponibilizar também o livro A Síntese do Direito Condominial Contemporâneo para a gente fazer um sorteio também, tá? Você faz o sorteio e me manda o endereço depois para a gente remeter com o maior prazer aí para quem está nos assistindo, tá? Bom, a lei de regime jurídico emergencial e transitório, olha só a palavra, transitório, porque ela tem um período, né? É importante a gente falar até do marco inicial dessa lei. Essa lei, a vigência dela começou agora no dia 12/6/2020, tá? Então, o projeto de lei nos remetia lá em março. Nós temos um marco inicial, esse projeto de lei atrasou um pouco, então vai estar valendo daqui para frente. Para trás, os atos praticados anteriormente, ou eles vão ter suporte na jurisprudência, em várias jurisprudências, como com relação à prorrogação de mandatos, com relação às assembleias virtuais, com relação às obras, restrição das áreas comuns. Então, não tem o suporte ainda desta lei. Vai ter o suporte, então, da jurisprudência, e várias jurisprudências foram produzidas neste período, tá? Com relação, a pergunta é que se com o veto presidencial, o síndico, pode fazer restrição das áreas comuns. Ô, Dirley, é importante salientar que o presidente ele tem esse poder de veto, e isso está no artigo 66 da Constituição Federal. Ele pode, sim, vetar qualquer projeto de lei, qualquer total ou parcial. No caso, ele usou os poderes conferidos no artigo 66 da Constituição Federal, e ele pode vetar por dois motivos, ou por inconstitucionalidade ou por falta de interesse público. Em ambos os vetos que tiveram, foi todos por falta de interesse público. Essas foram as alegações do nosso presidente da República. Bom, vamos então à pergunta, Dirley. O síndico pode fazer as restrições? Claro que pode. O síndico ele continua com todos os poderes dele, que foi conferido. Esses poderes foram conferidos para eles através do artigo 1348 do Código Civil. O síndico, ele é o representante do condomínio, e como representante do condomínio, ele pode sim tomar as atitudes necessárias que tiver que serem tomadas, né? Sempre usando como princípio os princípios de saúde, sossego e segurança. No caso aqui, trata-se de saúde, né? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, Miguel. Então, no caso, trata-se de saúde. E aí veio a Organização Mundial de Saúde e baixou vários decretos. E o STF também falou que, com relação ao Covid, a legislação é concorrente. Então, cabe aos estados e municípios legislarem com relação a essa matéria. Então, o síndico, em busca da proteção da saúde, que é um direito difuso e coletivo, ele pode sim, com base nesses decretos, tanto decreto estadual como municipal, ele pode sim fazer as restrições devidas, como não? Pode sim, e os poderes estão lá no artigo 1348, e os princípios são saúde, sossego e segurança. Artigo 1336, aonde todos os condôminos estão obrigados a manter esses princípios. Legal. Carol, quer complementar alguma coisa? Eu posso ir para outra pergunta já, Carol? Não, pode passar para outra pergunta. Bem completa a resposta do doutor. Tem uma pergunta aqui, ó. O Lander, lá de Aracaju, tá? Aprovei uma assembleia virtual antes da lei ser sancionada. Na ocasião, em análise com a ADM, após utilizar a ferramenta Keeper, foi colhido as assinaturas para registro em cartório. Com a nova PL, há necessidade de colher as assinaturas? Com a nova PL não, com a nova lei, né? Não, eu entendo que não.
O que eu acho que foi o que o Miguel comentou. Quem praticou os atos antes da publicação da lei, a gente vai ter que se resguardar, se respaldar em outras coisas. Tiveram condomínios que, para fazer a assembleia virtual, entraram com pedidos judiciais, e aí tem o respaldo de uma decisão judicial para poder realizar a assembleia virtual. Nesse caso que o Lander mencionou, eu faria uma ratificação dessa assembleia, para não ter dúvida nenhuma da segurança jurídica do ato, agora que a lei autoriza, eu faria uma assembleia para confirmar tudo que foi feito naquela e deixar isso em pratos limpos, entendeu? Sem a necessidade de precisar se respaldar numa eventual jurisprudência ou alguma coisa assim. Legal. Obrigado, Carol. Pessoal, desculpa aí, caiu a conexão, mas já voltamos, já passamos de 100... Carol e Miguel, vocês são famosos, hein? Já passamos de 150 pessoas online. Famoso é você, Odirley. Exatamente. Você que é o cara mega power. Odirley, eu quero pegar carona nessa cauda de cometa junto com você, meu amigo. Ô, Glória. Tamo junto, vamos lá. Miguel, pergunta pra ti. O grande Gilson, inclusive, Miguel, tu não sabe, mas o Gilson, a meia hora antes do nosso webinar, eu já mandei o teu celular para ele, tá, Miguel? Ótimo, ótimo. O Gilson fez a seguinte pergunta: como operacionalizar uma assembleia virtual gigante para 1.252 unidades, com todo o predicado de segurança, legalidade, legitimidade, inclusive certificado digital? Existe ferramenta para isso? Existe apoio para isso? Apoio jurídico? Miguel, bola picando, é contigo, irmão. Bom, vamos lá, né? Essa pergunta deveria ser para a Carol, que ela manja mais de assembleia virtual do que eu, mas vamos lá. Veja bem, é interessante, Odirley, a gente ver o texto legal, né? O que a Carol agora há pouco falou para mim, falou agora há pouco na resposta dela, assertiva, ela está falando de segurança jurídica, né? Que eu compactuo também com o pensamento dela. Nunca é demais você fazer uma ratificação dessa assembleia a posteriori e fica tudo certo, né? Vamos dar uma olhada o que diz aqui o artigo 12. O que diz o artigo 12? A assembleia condominial, inclusive para os fins dos artigos 1349 e 1350 do Código Civil, e a respectiva votação poderão ocorrer em caráter emergencial até o dia 30 de outubro, por meios virtuais. Caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparado para todos os efeitos jurídicos à sua assinatura presencial. Então, veja bem, primeiro requisito, eu estou vendo que tem muita gente, muitas pessoas, às vezes, Odirley, que não é o caso de vocês, que estão querendo vender software, vender plataforma, e estão informando de forma errada o síndico, e muitas vezes até advogados. Você não tem que fazer conforme aquele aplicativo ou aquela plataforma está te orientando. Você tem que fazer conforme a lei está te orientando. Eu estou falando de segurança jurídica. Legal. Então, o que tem que ser observado? Todos esses requisitos. Legal. Primeiro, uma assembleia, ela começa com o quê? Primeiro, ela começa com planejamento. Nós temos que fazer muito bem um edital dessa assembleia. No edital, você já tem que prever qual é a plataforma, aonde que vai ter acessibilidade, se todo mundo vai ter acessibilidade para aquela plataforma, o horário que vai estar disponível. Lembrando que uma assembleia tem que ter um presidente, tem que ter um secretário, tem que ter tudo, normal. Não muda nada do que é hoje. Não muda nada, absolutamente nada. Então, você vai ter que ver uma plataforma, tem várias plataformas aí no mercado que a gente pode ver. Eu não vou ficar indicando essa ou aquela, não é esse o meu objetivo, mas os síndicos, as administradoras e as suas assessorias jurídicas têm a liberalidade de fazer isso aí, de ver. Tem boas plataformas que reúnem até essas 1.500 pessoas. Eu, por exemplo, vou fazer uma instalação, uma assembleia de instalação de condomínios para 1.200 pessoas, viu, Odirley? 1.200 unidades. Online, nós já estamos programando já isso aqui em breve. Tá, obrigado, Miguel. Então, ele tem que tomar todas essas precauções. Legal. Outra coisa, o que gera uma nulidade de uma assembleia? A falta da notificação do condômino. Boa. Então, você vai ter que fazer essa notificação conforme a convenção determina. Você tem que notificar todos, de forma inequívoca. Aí você implementa essa assembleia,
com todos esses requisitos, e pronto, você pode fazer. Eu estava vendo esses dias uma live de uns colegas da Comissão de Direito Condominial, excelente até, quero mandar um abraço para todos os advogados aí das comissões de direito condominial. Tem bastante advogado aqui, tem bastante advogado conhecido. Assertiva. Eles estavam falando com relação à questão das atas, né? Muitos cartórios aí do interior ou de outros lugares aí não vão querer aceitar com relação à questão das atas. Sim. Então, a gente vai até aconselhar, leve a Lei 14.010 e mostre para o cartorário, né, que existe uma autorização legal de se fazer dessa forma. Então, são esses requisitos que têm que ser observados no momento, né? Todos aqueles requisitos de uma assembleia normal. Aí, a forma que você vai fazer, eu já vi, até não gosto, é uma forma que eu acho amadora, mas eu já vi colegas falar de se fazer até pelo WhatsApp. Se você fizer pelo WhatsApp, talvez você pode dar até uma legalidade, mas é uma forma muito amadora, porque a lei fala, né, a realização da assembleia virtual. Sim. Ela não fala qual é a forma. Sim. Nesse momento, é importante a gente falar que nós estamos falando de legislação condominial, e a legislação condominial trata-se de uma legislação de direito privado. Boa. O direito privado, ele vai junto com o princípio da liberalidade. Então, o direito privado são normas abertas. O que é isso, Odilei? O legislador, ele só fala, admite-se assembleia virtual. Quem vai escolher a plataforma, quem vai ver de que forma que vai ser implementado esse voto, essa assembleia virtual, é o jurídico, é o síndico e a administradora. Obviamente, cercado daqueles requisitos para não gerar a chamada nulidade. Legal, obrigado, Miguel. Pessoal, estamos chegando a quase 200 pessoas ao vivo, online conosco aqui. Eu quero mandar um abraço para o Felipe, o doutor Henrique Castro, a Neiva, o José, Lander, o Moreno, deixa o grande Marcos Souza está online conosco também, Martins, o Saulo, né, de Maceió. Vamos lá, Carol, seguinte, como é que fica a festa junina no meu apartamento agora, Carol? Eu queria convidar um monte de gente. Como é que fica a festa junina no meu apartamento? É uma pergunta que veio aí. O que é a dica que você dá? De primeiro, a gente tem que tomar bastante cuidado com as legislações municipais sobre a pandemia, tá? Então, a gente teve um caso recente agora, por exemplo, em Londrina, houve um decreto municipal editado essa semana, publicado essa semana, agora dia 16, proibindo aglomerações com um número igual ou maior que 10 pessoas. E aí, se essa infração acontecer em condomínios, além do infrator, o condomínio também vai ser multado. Então, não é só a questão da legislação, do que foi determinado no condomínio em si. A gente precisa verificar o que cada município estabeleceu. Essa questão da pandemia, ela é muito nova e muito incerta. Então, assim, até os governantes, tem muita gente perdido, tem muita gente criando regras que são, assim, inimagináveis. Então, eu acho que a gente precisa começar pela legislação municipal. Esse tipo de evento está proibido? Não está? Se está limitado o número de pessoas ou não, entendeu? Com relação ao veto que a lei colocou, que o doutor Miguel até já comentou, ele tirou do síndico esse poder de fazer sozinho. Isso pode ser deliberado pelo condomínio, o condomínio pode proibir e entender que isso realmente não pode acontecer. Então, a tua festa junina vai depender do que o prefeito estabeleceu para o teu município e do que o síndico e a assembleia estabeleceu para o condomínio, entendeu? Talvez tenha que ser só dentro do teu apartamento, com a tua família mesmo, marido e filhos, ou às vezes pode, igual Londrina, até 9 pessoas está permitido. Mas a gente tem que fazer essa análise um pouco mais ampla, ela não está restrita apenas ao que está autorizado no condomínio. Legal, obrigado, Carol. Pessoal, lembrando vocês que nós vamos sortear 2 livros no final dessa live, aí estamos quase 200 pessoas ao vivo junto conosco, então nós vamos sortear o livro do Dr. Zumar e o livro do Dr. Miguel. Bate uma foto, marca lá a Vilaro, marca a Keeper, marca o síndico legal, o pessoal do marketing, Raquel, pode colocar ali no chat para nós ali. Então, o que vai acontecer? Marca nós que você está vendo essa live aí e você vai concorrer a 2 livros. Carol, Miguel, é o seguinte, o Walter de Santos pergunta o seguinte, o Walter é um síndico 5 estrelas lá de Santos. O cara é fora da curva também. Ele fez a seguinte pergunta. A assembleia pode ser virtual e híbrida ao mesmo tempo?
Ou seja, o condomínio pode voltar online e ter um voto presencial também? Então, não sei se foi essa a minha pergunta, eu acho que eu entendi que, por exemplo, eu posso disponibilizar a Assembleia online e ter algumas pessoas presencial neste momento? Dá para fazer isso? Não estamos te ouvindo. Perdão, Dirley. A Assembleia, ela pode ser híbrida, não tem problema nenhum. Até se você vê a própria legislação, ela fala. Ela pode ser híbrida, sim. Agora, essa questão de parte presencial, eu vou aí me afiliar ao discurso da doutora Carol. Você vai ter que observar, por exemplo, se você for em Londrina, onde ela deu um exemplo, que não pode reunir mais que 9 pessoas, nessa Assembleia presencial tiver 12, tiver 10, já vai estar ilegal. Né? Então, a grande realidade, Odirley, houve uma confusão generalizada com o PL 1179, que havia aquela expectativa dos síndicos ter aqueles poderes já escritos por lei. Poderes estes que o síndico já tem pelo artigo 1348. Ele não perdeu nenhum poder. Ele pode exercitar isso. Né? Quando o nosso presidente veio em mídia social e pôs as exposições por que ele barrou os poderes do síndico, e obviamente o nosso presidente falou como leigo, aquilo gerou muita desconfiança, sobretudo para os síndicos e até para alguns advogados, achando que o síndico tinha perdido alguns poderes, e o síndico não perdeu poder nenhum, ele continua com os poderes dele absoluto, no artigo 1348, está lá todos os poderes do síndico, todos têm que obedecer os princípios lá do direito de vizinhança, saúde, sossego, segurança, então ele pode fazer essas restrições. Então, tem que se observar muito a legislação local e a legislação estadual. Frisa-se, isso foi uma decisão do STF que falou que, com relação ao Covid, a legislação seria concorrente. Tá bom. Obrigado, Miguel. Pessoal, coloca a tua dúvida, coloca a tua pergunta. Agora nós vamos responder só as tuas perguntas, hein? Acabei de ver aqui, ó. Sani, Odilei, manda um abraço para Carol por mim. Ela faz muita falta aqui em Cuiabá. Sani, não sei quem é a Sani. Um beijo, Sani. Não foi coincidência, tá só aí no chat e já te peguei o teu recado. Carol, pergunta para você. Caso um morador alegue que não tem acesso à internet ou computador, pessoas de idade, eles podem anular uma assembleia virtual, agora que já é lei? Por exemplo, o condomínio diz que não tem acesso à internet, a pessoa de idade não sabe mexer, pode anular a assembleia virtual? Odilei, assim, ó, dentro do que a gente conversou e até o que o Dr. Miguel colocou, a legislação, ela autoriza a realização de assembleia virtual, mas ela não diz como nós vamos fazer isso, né? Isso não está desenhado, até porque a gente não tinha tempo hábil para desenhar, em razão da situação que a pandemia trouxe. Eu acho que, nesse ponto, o edital de convocação é essencial para trazer as regras para essa assembleia virtual que vai ser realizada e dar segurança para quem vai participar e para quem não vai participar também, às vezes até por uma opção. A gente fala muito, assim, hoje em dia, o número de pessoas presentes nas assembleias presenciais é cada vez menor. A gente tem condomínios com mais de 100 unidades que são 10, 12, são sempre as mesmas pessoas que comparecem. E com a virtual, esse leque, essa possibilidade se estende e se amplia. E aí eu posso fazer a opção de não participar também da virtual, né? Então, existe isso também. Eu acho que, nesse caso, o edital de convocação é que tem que definir todas as regras, ele tem que ser entregue com antecedência, e quem tiver qualquer dificuldade com isso, seja por conta da internet, um aparelho, qualquer coisa, tem condições de procurar o síndico, e aí tentar encontrar uma alternativa para sanar essa dificuldade, disponibilizar uma rede, alguma coisa assim, que ele possa realizar esse direito de assistir, de votar, de comentar, através de uma assembleia virtual. O que eu queria que ficasse muito claro é que, assim, é tudo muito novo, né? Então, a lei autorizou a realização da assembleia, mas não diz como. Então, nós vamos ter que construir isso. Por isso que eu acho de extrema importância, quando a gente decidir, a gente condomínio, né?
decidir pela realização de uma assembleia virtual, senta o jurídico, senta a administradora, senta o síndico, porque ele conhece a realidade do condomínio dele, para daí entender o que precisa, quais são as regras que a gente tem que estabelecer para fazer sentido e para ser, de fato, uma ferramenta para a realização da assembleia. Então, nesse caso, eu sugeriria que essa pessoa, que o síndico deixasse aberto e até registrado no edital de convocação, que quem tivesse qualquer dificuldade, qualquer empecilho, seja técnico ou qualquer coisa assim, que procurasse o síndico com antecedência para que ele pudesse sanar e tentar encontrar uma alternativa para resolver esse problema. Legal. Obrigado, Carol. O síndico Volney mandou um abraço. Seja bem-vindo a Florianópolis, Carol. Ele Muito obrigada. Miguel, olha só, tem uma pergunta aqui que... Ai, Miguel, tá preparado? Ai, Jesus amado. Vamos ver, Miguel. Olha só. Miguel, na minha convenção não está autorizada a assembleia virtual. Eu posso aproveitar esse momento agora, que é lei, e colocar na minha convenção que a partir de agora a assembleia poderá ser feita virtual? Depois que a lei sair no dia 30 de outubro, vale o que está escrito na convenção? Qual é a dica que tu dá, irmão? Tá mudo, Miguel, tá mudo. Dirley, eu gostaria só de pegar um gancho aí no que a doutora Carol disse. O que gera nulidade são aqueles requisitos ali. Se você elaborou mal o edital, se você fez um edital e no edital está lá exposta as regras aonde que vai ser implementada, você deu o prazo do edital da convenção, que geralmente são 8 dias, tá? E a pessoa teve aquele prazo hábil para se ajeitar para participar daquela assembleia, ela não pode vir amanhã depois arguir uma nulidade que ela não tinha internet. Sim. O que gera nulidade são outros requisitos da assembleia. Entendi. Né? Entendi. Agora, isso não é fator de geração de nulidade, não. A pessoa tem que ela tem que ter sido notificada, então, são esses os requisitos, só para as pessoas entenderem. Tem a falta de internet, porque... Olha, as pessoas estão comparando muitos idosos, viu? Tem muitos jovens aí que não sabem utilizar a internet. Tá? Não é idosos, não. Então, veja bem. Eu não sei utilizar. Isso não é justificativa para você anular a assembleia. Ninguém vai anular uma assembleia arguindo que não tem internet ou que não sabe utilizar os meios do mecanismo. Já existe lei, a lei está em vigência, certo? Com relação à indagação, eu penso que esse é o momento. Quem quiser fazer, implementar esta assembleia virtual agora na sua convenção, pode sim fazer essa implementação nesse exato momento. Prever essa assembleia virtual, mesmo que seja com previsão nessa legislação temporária. Legal. Pode sim. Para colocar na convenção condominial, é interessante também que tem todas aquelas precauções de uma assembleia, né? O edital inequívoco, a notificação de todos os condôminos e observar o quórum de 2/3 para você fazer a alteração. E a partir do momento em que você prevê isso na sua convenção, você teve uma lei anterior, já tem uma jurisprudência, eu penso que aquele condomínio, a partir daquele momento, ele vai sim poder fazer essas assembleias virtuais. Legal. Pode ter pessoas que pensam diferente de mim, mas eu penso que já é um avanço, já existe um projeto de lei dessas assembleias virtuais, eu aproveitaria esse momento, alteraria. Legal. Pessoal, quero agradecer um monte de pergunta que está chegando aqui, não para o meu WhatsApp, eu estou olhando para o celular porque está chegando o meu WhatsApp para mim, né? Então, obrigado, pergunte mesmo, o que a gente não puder responder, depois a gente vai preparar um documento, aí a Carol e o Miguel vão nos ajudar nisso, preparar um documento para poder responder para vocês. Lembrando, nós vamos sortear 2 livros hoje, né? Um do Dr. Zumar e um do Miguel Zain. Mostra aí, Miguel. A Bíblia do Miguel. Oh, glória. Aí, ó. Então, nós vamos sortear 2 livros. Basta você marcar, fazer um post agora no Instagram lá e marcar a Keeper, marcar a Vilaro e marcar o Síndico Legal. Carol, doutora Carol, pergunta para você. Deixa eu pegar aqui. A síndica Cristina, eu não sei de onde é que a Cristina é, mas acabou de fazer a pergunta para nós aqui. Está recebendo uma pressão para liberar o uso da academia. Libera ou não libera neste momento, Carol? O que você pensa?
Cristina, né, o nome dela? Cristina, isso mesmo. Eu, Cristina, faria uma assembleia virtual e colocaria esse ponto em votação, até para tirar o peso dessa responsabilidade das tuas costas. Uma coisa é os condôminos decidirem pelo fechamento, se é que você tem autorização municipal para fazer isso, eu falo, né? Vamos considerar que o prefeito isso não está proibido na tua cidade, que realmente é uma decisão do condomínio. Mas até para não ficar com o peso dessa decisão nas tuas costas, eu faria uma assembleia e colocaria isso em votação para que a maioria decida, porque a maioria decidindo, acabou, a minoria tem que se sujeitar. Legal. Ô, doutor Miguel, vou passar para você também, porque é o seguinte, teve umas 10 perguntas nessa linha. Teve a Nádia que perguntou, posso comemorar o aniversário de 10 pessoas da minha família na área privativa? Teve a outra aqui, posso usar o salão de festa para até 8 pessoas? Então, tem várias dúvidas de liberar parcialmente essas áreas de lazer no condomínio. Qual que é o teu ponto de vista, doutor Miguel? Bom, o meu ponto de vista, ele vai se basear tudo, a gente tem que ver o que diz o decreto municipal, né? Com relação à questão, por exemplo, de academia, eu estou vendo que várias academias no Brasil inteiro, inclusive aqui na minha cidade, as academias públicas, essas abertas, estão todas elas fechadas, não pode funcionar. Porém, o decreto nosso aqui está mais flexibilizado. Fizemos uma assembleia no meu condomínio, onde eu moro, e aí chegou-se a um consenso que iria, assim, então, flexibilizar a academia, porém, não poderia ser utilizado por mais de 2 condôminos por hora, né? E teria um agendamento. Então, foi feita uma escala e mais de 2 condôminos. Por enquanto, só a área comum no meu condomínio, onde eu estou aqui, que o decreto está um pouco mais flexibilizado, está nesse caso. Porém, o Ministério Público, eu vi uma reportagem falando, houve uma incidência do contágio aqui em Cuiabá e Várzea Grande. O Ministério Público está entrando com uma ação pedindo lockdown, tanto de Cuiabá como de Várzea Grande. O que é o lockdown? É o fechamento, é o que eles chamam, né? O tranca-rua. Então, quer dizer, se tiver um decreto mandando fechar tudo, por óbvio, a academia será fechada também. Então, nós temos que ter como base os decretos municipais, conforme a doutora Carol bem nos disse. Legal. Quero mandar um abraço para o Daniel, do Papo Condominial, manda um abraço para a doutora Carol, para o Miguel. Daniel, obrigado. Parabéns aí pelo trabalho, querido. A Valéria, Carol, fez a seguinte pergunta. Ela vai fazer uma assembleia online, ela sabe que tem algumas pessoas que têm dificuldade de acesso à tecnologia. Ela poderia disponibilizar um computador numa área, tipo no hall de entrada do condomínio, e obedecendo o limite, né, de distanciamento das pessoas, e as pessoas virem votar ali, então descendo naquele momento para votar, para não ter problema. Não tive acesso à votação, não tenho meios para o computador. Você acha que isso pode ser uma dica legal que ela deu para botar lá na edital, que vai disponibilizar um computador, tal horário, as pessoas poderão descer? O que você pensa? Síndica Valéria. Udi, eu confesso que eu fico na dúvida dessa resposta, porque eu acho que vai depender da plataforma que vai ser utilizada, tá? Tem plataformas que estão vinculadas ao número de celular, por exemplo, que vinculam isso ao número de celular. Então, a gente tem que pensar assim, faria sentido, é uma ideia, é uma sugestão, se a plataforma que ela for utilizar permita essa identificação no mesmo computador de várias pessoas, entendeu? Porque quando a gente está falando de uma assembleia virtual, não existe um lugar para as pessoas irem. Está todo mundo em suas casas, né, em algum outro lugar, e se conectando pelo computador, pela ferramenta. Então, se a gente estiver pensando nesse ambiente, um lugar físico para as pessoas irem não atenderia. Talvez o que ela está tentando fazer é disponibilizar um lugar, mas aí a gente vai ter... Eu sinceramente não sei, eu acho que depende muito da plataforma que ela vai utilizar, para saber se a gente consegue. Porque se a gente tiver um celular, hoje quem não tem um smartphone, gente? Sim. Né? Então, pelo celular é muito mais simples. Então, talvez disponibilizar um Wi-Fi,
para as pessoas que têm o celular fazerem o seu voto ali individualizado, entendeu? Eu acho que isso vai variar muito pela plataforma. Legal, legal. Eu acho que ela quis dar uma saída para aqueles que não têm acesso, nessa linha, né? Isso. Legal. Pessoal, o Miguel, tu concorda com isso, Miguel? É essa linha mesmo? Só para lembrar, uma das questões também que pode gerar uma nulidade é a questão do controle da inadimplência, né? A questão do controle da inadimplência e a questão também daquele software ou daquela plataforma ser auditável. Legal. Certo? Então, eu penso que quando você disponibiliza só e cada computador ele tem um IP, né? Quando você disponibiliza, como que vai ser auditável isso aí? Como que eu vou fazer o controle se aquela pessoa que está descendo ali está adimplente, não está? Eu penso que tem que ter um software, uma plataforma, onde você já, para ir para a Assembleia, já vai liberar o voto para quem, inclusive para quem é adimplente, ou para o condômino mesmo, né? O cara tem 5 moradores numa unidade, por exemplo, né? E você tem que disponibilizar um voto. Né? Então, tem tudo isso aí que tem que ser levado em conta. E isso pode, sim, gerar nulidade, alguma coisa assim. São esses requisitos, Odirley, que eu falo que o mercado vem se profissionalizando, que precisa, sim, de uma assessoria de um advogado, alguém para ver todos esses requisitos para não gerar nulidade. Boa, boa. Odirley, deixa eu só colocar um pontinho. Essa questão que o doutor mencionou do IP... É porque, assim, se você parar para pensar que tem um computador que várias pessoas estão acessando, né? Como é que você sabe quem são essas pessoas? A gente teria que ter uma complementação, uma imagem, não sei, alguma coisa assim. Então, eu acho que isso realmente pode ser muito vulnerável. Quando a gente está falando de um IP, a gente consegue localizar. A gente está com o caso clássico aqui agora, um problema com respiradores. Apagaram uma pasta de e-mail e identificaram que o IP do computador que fez isso está num bairro. Eles sabem aonde está, né? E aí conseguem localizar. Por isso que a utilização da ferramenta individual, ela faz sentido, porque se você precisar auditar e saber de onde saiu aquele voto, você consegue saber de qual aparelho que veio, se é realmente do aparelho que foi cadastrado ou não. Então, tem um histórico, entendeu? Por isso que eu acho que essa alternativa de um computador para várias pessoas, ela é realmente vulnerável. Legal. Pessoal, eu queria agradecer você que está junto conosco. A gente não para de subir a quantidade de pessoas. Essas 200 pessoas estão online junto conosco, ouvindo esses dois mestres falando. Ó, ali o pessoal do marketing acabou de colocar um link bacana sobre a Assembleia Virtual. Só clicar ali, tem bastante informação também. Vocês vão receber um conteúdo depois. E nós vamos sortear 2 livros, do Dr. Zumar e do Grande Miguel. Ô, Carol, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Não, agora para o Miguel. Deixa eu voltar aqui. Miguel, posso eleger um síndico pela Assembleia Virtual agora? A pergunta que eu vi aqui, deixa eu ver aqui. A pergunta é da síndica Valéria. Ela pode eleger porque ela vai fazer agora a eleição de síndico. Pode ser feito pela plataforma de Assembleia Virtual? A resposta está na lei. Vamos ler a lei? Vamos lá. Artigo 12. Assembleia condominial, inclusive para os fins dos artigos 1349. 1349 é o quê? Destituição do síndico. E o artigo 1350. O artigo 1350 é o artigo da Assembleia Ordinária. Na Assembleia Ordinária, geralmente é onde está prevista a eleição do síndico, a votação da previsão orçamentária, a questão da a revisão do regimento interno, da convenção e outras coisas mais. Então, é possível, sim, se fazer essa eleição, sem problema algum. Legal. Quero mandar um abraço para a Daniele, para a Cláudia, para o Rui, né, para o Sérgio de Santos, o Paulo César, o Antônio, o Francisco, o Leonardo, Davi, tamo junto. Pessoal, as perguntas estão chegando aqui, tá? Carol, como fica a questão de obra nesse momento de pandemia? O que você aconselha para o síndico? Pergunta aqui é da Mara, síndica Mara. Bastante síndica aqui, né, junto conosco aqui. Odi, eu acho que a gente vai voltar naquela mesma questão da legislação municipal, tá? A gente tem que começar sempre por lá, tá? Como é que está isso dentro do meu município? Está liberado, então pode fazer. E aí eu vou pensar dentro do meu condomínio, quais são as regras que eu vou colocar para isso, né? A gente teve até o caso de uma decisão judicial de um juiz que limitou o número de pedreiros em um apartamento.
Porque estava tendo uma obra grande, muita gente circulando, e existe sim a preocupação com a contaminação, né? Por mais que as pessoas estejam de máscara, é uma circulação de pessoas, e aí moveram uma ação judicial e o juiz delimitou a quantidade de pedreiros que podiam estar. Então, eu acho que as obras urgentes, a gente está falando de coisas que precisam ser feitas, realmente não podem esperar, isso eu acho que não tem como, a gente tem que pensar numa forma preventiva, né? Então, exigir uso de máscara, álcool gel, essas questões todas. As obras em que puderem ser adiadas, ótimo, excelente, e as que querem ser realizadas mesmo, vamos analisar esse contexto, né, do condomínio, ver essa questão municipal, ver ali dentro a quantidade de pessoas que a gente tem, às vezes é um condomínio pequeno, então 5 pessoas circulando representa muita coisa, às vezes é um condomínio muito maior, então essa análise individualizada do condomínio que vai fazer todo sentido para tomar essa decisão. Não existe nenhuma restrição hoje na lei, estou falando da federal, da grande, sobre a realização de obras em razão da pandemia. Então, a gente tem que trazer isso para o município onde um condomínio está instalado. Legal. A Silmara, administração dos bosques dos ingleses por aqui, adorando essa live. O Lander falou, doutor Miguel, meu sonho é um livro na minha estante seu. Ih, Jesus, aqui. Miguel, a pergunta para você é a seguinte. Deixa eu ver aqui, o Alessandra Silvares, do Rio de Janeiro, ex-aluno Secov, Odilei, prazer em revê-lo. Tamo junto, irmã, lá do Rio de Janeiro. O doutor Henrique Castro fez uma pergunta bem legal, Miguel. Vou direcionar para você. Com as virtuais, você acredita que vai diminuir o grande volume de procuração? Essa é a primeira pergunta, e já encaixou. E vai dar mais efetividade na participação dos condôminos, Miguel? Eu penso que, primeiro, eu quero mandar um abraço aí para o meu amigo, presidente também de Comissão de Direito Condominial, doutor Henrique Castro. Cara que lá também, não sabia? Legal. Sim, ele é lá ali do DF, ali não lembro qual é a cidade, mas é um cara que vem fazendo um trabalho excepcional, tem muito conhecimento jurídico, a gente aprende muito com ele também. Inclusive, essa resposta, ele sabe muito bem dessa resposta, ele está... Você entendeu? Não, ele está contribuindo. Ele está contribuindo, mas ele sabe, ele é um cara muito inteligente. Veja bem, eu penso que as assembleias virtuais, elas estão vindo agora para ficar, você entendeu? Então, só refaz a pergunta para mim um pouquinho. A pergunta dele é o seguinte, ó. As assembleias virtuais, você acredita que o volume de procurações vai diminuir? E também, se a participação dos condôminos vai ser maior? Essa é a tua opinião. Bom, é muito relativo essa questão de volume de procuração, né? Eu não posso garantir isso, porque tem muitas construtoras, por exemplo, que têm procuração, geralmente, elas mandam para as assembleias seus representantes. Muitos apartamentos são gerenciados, que estão para locação, e comparece, muitas vezes, aquele representante lá da imobiliária que vai representar na assembleia. Isso, por exemplo, até aí em Florianópolis, essa região litorânea aí mesmo, que vários condomínios são representados por procuração. Então, pode ser sim, é muito relativo, não dá para afirmar, né? Mas... Você acha que vai ter mais pessoas votando? Não, sim, sem dúvida vai ter muito mais pessoas, vai facilitar e muito a questão de quórum, né? A questão, sobretudo, para alteração das convenções, do regimento interno, aquelas obras, por exemplo, obras que você tem que fazer na área do condomínio, que tem um quórum muito mais específico. Fachada do condomínio. Fachada, questão de 2/3, aplicação de multa ao condômino antissocial lá, que é 3/4 dos condôminos. Já viu isso aí? Como que você consegue implementar uma assembleia dessa? Da forma virtual, vai dar muito mais agilidade, muito mais mesmo, sem dúvida. Obrigado, Miguel. A síndica Daniela Carol fez a seguinte pergunta. Como proceder em termos de regras para o caso do condomínio em quem já tem casos confirmados de Covid? Qual é a dica que você dá? Tem pessoas já no condomínio dela que tem Covid. Comunicados, qual a regra, qual a orientação que você dá? Ó, a primeira coisa é, assim, ela precisa tomar muito cuidado com essa informação.
Boa. Assim, eu falo de identificar quem é a pessoa contaminada, tá? Isso pode trazer um constrangimento, pode causar situações vexatórias, desnecessárias. Então, que é importante e essencial que os outros condôminos saibam, eu não tenho dúvida. Só que a gente não precisa individualizar, tá? Então, eu aconselho que faça sim um comunicado dizendo que no prédio já tem casos confirmados, né? Estou considerando um prédio, né? A gente tem condomínios horizontais também, mas que dentro do condomínio já tem casos confirmados de Covid, para as pessoas redobrarem os cuidados, né? Exigir o uso de máscara, o álcool gel, aquelas recomendações que a gente vê diariamente, mas eu acho importantíssima a comunicação, tá? Para que as pessoas saibam, principalmente porque a gente tem pessoas, grupos de risco, né? E aí elas têm condições, sabendo desse cenário dentro do condomínio, de tomar cuidados muito maiores para evitar a contaminação. A minha preocupação é só a individualização, não dê nome aos bois. Boa dica, Carol. Só diga que existem casos confirmados no condomínio, mas sem individualizar, para a gente não ter constrangimentos desnecessários. Legal. O Davi, olha que pergunta legal, doutor Miguel. O Davi, Dirley, eu sou síndico, primeiro parabeniza, né, a nossa webinar. Eu sou síndico de 2 condomínios resorts, tá? 2 resorts, condomínios resorts. Tem proprietários em todas as partes do país, inclusive fora do país. Como fazer uma assembleia? Como ter a lista de presença? Na nossa plataforma tem a lista de presença, né? Mas, enfim, qual que é a tua dica, Miguel? Ele pode fazer a assembleia virtual mesmo? É o caminho? É melhor para ele? O que tu acha aí? Bom, em se tratando de condomínio resort, aí nós já estamos entrando na multipropriedade, né? Opa! A multipropriedade é um outro tipo de condomínio, inclusive ela está regulamentada no artigo 1358, em diante ali, ele tem várias regulamentações, inclusive ele tem uma regulamentação até própria, viu, o Dirley? Tá? 1358. Ele tem uma regulamentação própria. No condomínio edilício, cada um de nós temos uma unidade e temos uma fração ideal na área comum. Na multipropriedade, a gente tem uma unidade e você tem uma fração de tempo. Ele tem uma legislação apropriada para isso. Penso que pode, sim, também. Alguns condomínios da multipropriedade já vinha fazendo essas assembleias virtuais. É muito comum isso nos Estados Unidos. Esse dia eu participei de uma live com a Mayra. A Mayra é uma excelente advogada lá de São Paulo, e ela fala com muita propriedade com relação a isso aí, a multipropriedade, e lá é muito comum se fazer essas assembleias virtuais. Então, pode sim fazer também essas assembleias virtuais, lembrando, sempre, a assembleia começa com planejamento, sempre você planejar antes, notificar todos os condôminos, fazer o edital certinho, todos os requisitos preliminares dessa assembleia para não gerar anulidade. Ô, Dirley, eu gostaria só de fazer um comentário, 2 comentários até, com relação a obras em condomínio, rapidão, que foi uma crítica que muitos especialistas da área imobiliária condominial fizeram até com relação ao projeto de lei, aonde esse projeto de lei foi até vetado pelo presidente, a parte que falava que conferia, que poderia ser realizado a obra de natureza estrutural e obra de benfeitoria necessária. Qual é a crítica? Que eu também me filio a essa crítica. O legislador, ele não pode escolher o tipo de obra necessária, útil ou voluptuária, que são as obras implementadas. O que você tem que observar é saúde, sossego e segurança. São esses os princípios que tem que observar. Eu já vi aqui o meu escritório, nós já entramos na época que estava a legislação municipal rígida, nós já entramos num condomínio que eu advogo para um condômino parar uma obra. Sim. E a justiça mandou parar a obra. Posteriormente veio a flexibilização. Aí tinha um condômino
que precisava, num condomínio, obviamente, que eu não dou assessoria para ele, mas eu estava assessorando o condomínio, que precisava fazer uma obra, e o síndico estava vetando. Legal. Mas já houve um outro decreto flexibilizando. Então, o que nós fizemos? Entramos e conseguimos a autorização judicial, então, para fazer aquela obra, e foi o que ocorreu, que a doutora Carol falou. A juíza até determinou, sim, que se faça a obra, mas obedecendo a segurança, uso de máscara, limitação no número de prestadores de serviço. Então, eu penso que o que interessa não é a questão de obra útil, necessária ou voluntária. Interessa a questão de ser observada, a questão de saúde, sossego e segurança. Legal. Certo? Boa. Então, é mais ou menos por aí. Boa. Obrigado, Miguel. Miguel e Carol, um amigo em comum de vocês, acabou de mandar um abraço para vocês, Rogério da Porta de Cuiabá. Opa! Um abraço, Rogério. Não, e falando de Porter, pessoal, você que está nos seguindo aí, a Porter é um grande cliente aqui, porque eu estou vendo que tem vários consultores da Porter aqui. Você que não conhece a Porter, acesso seguro da sua cidade, procura, porque realmente são parceiros fantásticos aí daqui. Carol, olha a pergunta bacana. A Gisele agradeceu, a Daniela agradeceu a tua resposta. Muito esclarecedora, Carol. Agora tem a pergunta da Gisele. Olha só. A Gisele é de Londrina. Tem a ver com aquele documento municipal, Carol. Ai. Vamos lá. Há alguma responsabilidade da portaria remota quanto à restrição de 10 pessoas na área privada do morador? Devido ao decreto municipal de Londrina, que excede também a residência, existe responsabilidade do porteiro? Vamos lá, vamos falar portaria remota só. Porteiro. O porteiro é obrigado a controlar ali que está entrando só 10 pessoas. É a responsabilidade do porteiro? Carol, Miguel, é com vocês aí, se puder ajudar um ao outro aí. Eu vou dar a minha opinião e depois o doutor complementa, ver se está na mesma linha ou não. A gente tem que pensar o seguinte, tanto a portaria remota quanto o porteiro físico, eles são prestadores de serviço, certo? Então, a legislação municipal, ela determina que não pode se aglomerar mais de 10 pessoas. Mas eu não entendo que nem um porteiro e nem um atendente de portaria remota pode barrar a entrada do 11º, certo? Eu sou dona do meu apartamento, conheço a lei e tenho a opção de respeitá-la ou não, entendeu? Então, o que eu considero nesse caso? Eu acho que a responsabilidade, o cuidado que a portaria deve ter, seja ela física ou remota, é de dar conhecimento ao síndico, tá? Então, se eu, moradora, fiz a opção de violar a lei e de convidar 15 pessoas para o meu apartamento, o meu porteiro não pode falar, não, você é o 11º, você não pode entrar. Ele não tem autonomia para fazer isso, mas ele pode comunicar ao síndico e o síndico sim tomar providências, até porque, nesse caso de Londrina específico, o condomínio também será multado. Entendi. A legislação estabeleceu que, no caso da infração acontecer em condomínios ou associações, a instituição também vai responder. E aí, no caso, não é barata a multa, não. Então, como o condomínio vai sofrer consequências também, eu entendo que o síndico tem autonomia para ir lá e tomar providências. Mas a portaria não, por ser prestadora de serviço, tá? Ela pode auxiliar o síndico comunicando, mas ela não tem autonomia para barrar a entrada de ninguém. Legal. Miguel, e aí, Miguel, qual que é a tua opinião em cima desse assunto que é polêmico? Eu acho que Londrina é municipal, ali foi uma lei municipal, mas daqui a pouco outros prefeitos vão inventar moda também. Qual é a tua ideia, Miguel? A minha ideia é o seguinte: corra, síndico, contrate uma assessoria jurídica para você não ser alvo de legislação ilegal, absurda. Primeiro, o que a minha colega falou aqui é o chamado porteiro nenhum tem poder de polícia. Porteiro não tem responsabilidade de ficar cumprindo. Quem tem que fazer isso são os fiscais da prefeitura. Se essa norma é municipal, cabe aos fiscais, os agentes públicos da prefeitura, tomar as medidas judiciais cabíveis. Vamos lembrar que os condomínios são entes privados. No interior dos condomínios, as normas que devem ser observadas é a convenção e o regimento interno, e nada mais. Tem que fazer aquilo ali. O restante, cabe sim ao porteiro fazer a comunicação para o síndico, então, comunicar às autoridades, para as autoridades irem lá tomar as providências cabíveis. E a propósito, Londrina, essa absurda
portaria de multar o condomínio é ilegal, imoral, inconstitucional. O município nenhum pode legislar em matéria condominial. Isso é um problema e só cabe à lei ordinária, Código Civil Brasileiro. Município não tem autonomia legislativa. Essa norma aí é inconstitucional. Se o município penalizar algum condomínio porque não fiscalizou, é só entrar e anular essa multa, porque o condomínio ele não tem poder de polícia, ele não é agente público, ele não tem que fiscalizar. Quem tem que fiscalizar são os fiscais da prefeitura, que são os servidores públicos, que são estatutários, que recebem para cumprir sua função. Então, totalmente fora. Legal. Próximo presidente da República, doutor Miguel, esse é meu querido, mega palma. Galera, seguinte, vocês acreditam que nós estamos chegando no final do webinar, falta só mais 5 minutinhos, mas olha só, Carol, mais uma pergunta para você, é o seguinte, quais as dicas que você dá? Estou vendo aqui, ó, pessoal, teve mais de 70 perguntas, Carol, tu acredita? O pessoal vai me enumerando aqui, ó, mandando meu WhatsApp, mais de 70 perguntas, é impossível fazer isso em 1 hora, né? Mas, Carol, qual que é a dica que você dá para que o cuidado para o síndico procurar uma plataforma de assembleia virtual? Qual que é a dica que você dá? Né? Então, assim, eu vi ali que teve umas 10 pessoas que perguntaram sobre isso. Então, qual que é a dica dos advogados, doutores, para procurar uma plataforma de assembleia virtual que eu não esteja não correndo tanto risco? Sim. A minha orientação seria teste a ferramenta. Tá? Você não vai utilizá-la a primeira vez já na tua assembleia virtual. Então, faça um teste. A grande maioria das plataformas, elas têm essa opção, e você pode fazer simulando mesmo uma reunião. Pega o pessoal da comissão, do conselho, fala, nós vamos fazer um teste só a gente aqui, vamos ver como é que funciona. Para entender se todos aqueles requisitos que o doutor Miguel já comentou, de legalidade da Assembleia, são observados pela plataforma. Então, eu consigo lá definir se aquele condômino é adimplente ou não, se ele pode votar, se ele só vai assistir, e aí a gente consegue, testando a ferramenta, saber se ela realmente atende ou não. Feitos os testes e sentido realmente o que a ferramenta pode oferecer, o síndico vai ter muito mais segurança para elaborar o edital, para poder colocar quais serão as regras que aquela assembleia vai ter, para poder mandar o link e tirar dúvidas. Às vezes, no momento, surge, não sei como é que eu faço, o síndico está pronto para isso. Então, qualquer ferramenta que se apresente, que esteja sendo comentada pelo mercado, faça o teste. Simule com uma reunião, chama teu conselho, fala, nós vamos simular uma assembleia aqui, e ver como é que funciona, ver se o link abre, se não abre, se é difícil, se não há, se é intuitivo ou não, porque aí, testando a ferramenta, o síndico tem segurança para realizar a assembleia, sabendo que aquilo é auditável, que ele pode realmente saber quem está inadimplente ou não, se é fácil ou se não é fácil o acesso, ele vai ter mais segurança para praticar o ato. Então, a minha dica é teste a ferramenta, antes de qualquer coisa. Miguel, já vou passar a palavra para você. Pessoal, só lembrando vocês, nossas 2 próximas ações digitais, né? Nós vamos fazer um webinar na terça-feira agora, dia 23, às 13h30, com o grande Eita Magal, um cara especialista de segurança condominial de São Paulo. Então, você quer fazer um planejamento de segurança no seu condomínio, ele vai dar as 10 dicas de como tornar o seu condomínio seguro. Então, na terça-feira, às 13h30. E na quinta-feira, às 17h, o Clube do Livro, eu vou estar junto com o Marcos Souza, que acabou de estar aqui na live, está no webinar comigo aqui agora. O Marcos Souza mandando um abraço para todo mundo. Marcos Souza, palestrante aí. Então, nós vamos estar no Clube do Livro, eu, o Marcos Souza e o Rogério de Cuiabá. Vamos dar dicas de livro também. A semana que passou, Miguel teve a honra de estar junto comigo. Miguel, qual que é a dica que você tem aí para a plataforma? Fala para mim. Bom, a dica que eu tenho, eu vou fazer das palavras da doutora Carol. Teste, né? Teste alguma plataforma antes. E isso você não tem que ir para a Assembleia e testar na própria Assembleia, tem que testar antes. E aqui vai a minha crítica construtiva para as nossas administradoras no Brasil todo. Legal. Já era hora para essas administradoras já estarem testando isso que mesmo, fazendo um simulado em seus condomínios, certo? Não que seja necessário marcar
Se eu tenho uma administradora, tenho vários condomínios, eu já ligo para o síndico, hoje vamos fazer um teste simulado de uma assembleia para ir testando para cá com cada condomínio. Legal. É que nem aquela questão do teste lá de segurança de incêndio, né? Toca o alarme, vamos treinar aquele pessoal. A assembleia virtual tem que ser feito isso aí. Isso aí é que nem andar de bicicleta. Se você não tentar, você não vai acertar. Ficar só na parte teórica, você vai ficar refém. E eu vejo muitas administradoras, às vezes, com medo de fazer assembleia e falando para o síndico que não pode fazer assembleia, que está proibido fazer assembleia, que não pode, não é dessa forma. Eu penso que isso é uma crítica construtiva, viu, gente? Legal, precisamos fazer umas assembleias virtuais, simuladas, nos condomínios, até para a hora que precisar uma real, você já está preparado para ela. Legal. Pessoal, eu quero agradecer. O Paulo, parabéns pela brilhante apresentação. O Eduardo, parabéns pela live. A Alessandra, live show. Obrigado, Odilei. Todo mundo dando parabéns. Vilani, vamos fazer uma live junto, sim, pode ficar tranquila. Antes de eu falar quem ganhou os 2 livros, galera, Carol, tuas considerações finais. Chegamos a 1 hora de webinar. Tuas considerações finais, depois o Miguel e depois eu vou dizer quem ganhou o livro. Eu acho que a Assembleia Virtual vai ser uma grande ferramenta, tá? Eu acho que a gente está tendo agora, com essa nova lei, com essa autorização, a oportunidade de usar e de testar essa ferramenta dentro do condomínio, sem as inseguranças que nós tínhamos antes. Então, agora, autorizado em lei já está, e a gente precisa exercitar cada vez mais para poder fazer um desenho perfeito e ter segurança para praticar o ato dentro de tudo que uma assembleia presencial precisa, né, respeitando todos esses requisitos, mas como eu disse no começo, eu não tenho dúvida de que é uma ferramenta que veio para ficar. Legal, obrigado, Carol. William, aumenta para mais 1 hora a live, Odilei. O síndico Walter Santos tem que fazer 3 horas de live, tá bom? Miguel, tuas considerações finais, irmão. Dirley, em primeiro lugar, mais uma vez ratificar que é uma honra participar com você aí. Você é o cara e eu sempre quero pegar carona nessa cauda. Esse aqui é o cara, viu? Quem quiser pegar carona na cauda de cometa aí, ser conhecido Brasil afora, cola no Dirley. Dirley, veja bem, a grande novidade que a Lei 14.010 trouxe foi a Assembleia Virtual. Ela trouxe a Assembleia Virtual, porque os demais poderes está tudo lá no artigo 1348, questão de restrição de uso de área comum, questão de proibição de obra, já estava, isso já existia. O síndico não perdeu nada. Está lá no artigo 1348, o síndico é o representante, está elencado. E dentro dos condomínios, saúde, sossego e segurança. Né? Aí nós temos o quê? A questão da orientação da Organização Mundial de Saúde. Então, tem como você tomar várias providências dentro daquela legislação municipal ou estadual, dentro do seu condomínio. Então, o síndico não foi tolhido de nenhum direito, ele pode exercitar normal. Qual é a grande novidade? A grande novidade é que agora nós temos uma lei já falando que é possível se fazer uma assembleia virtual. Então, gente, vamos fazer essas assembleias, vamos fazer assembleia simulada, vamos tratar de todos os requisitos. Provavelmente nós vamos fazer assembleia, vamos errar, mas é errando que se acerta no futuro, né? Então, Odilei, para finalizar, eu vi aquela indagação que você falou para a doutora Carol com relação à pessoa que foi afetado por esse famigerado vírus aí do Covid, como reagir. Este é o momento que nós temos que ter, acima de tudo, agir com razoabilidade e agir com solidariedade. Tem que ter um momento que os síndicos, os gestores, eles têm que se precaver para não causar abusos. Muitas vezes aquela pessoa já está convalescendo na sua unidade, fazendo isolamento, aí vem um síndico incauto ou a administração e expõe mais o nome daquela pessoa. Eu penso que o síndico, ele tem sim o dever de informar, mas não precisa falar o nome da pessoa. Legal. Aquela pessoa tem que saber se ela não está precisando de algum auxílio e auxiliar. Então, nós temos que exercitar a solidariedade nesse momento, para não evitar o máximo de termos conflitos. Legal. Show de bola, pessoal. Obrigado, Miguel. Obrigado, Carol. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui quem ganhou o sorteio. Então, lembrando vocês, o pessoal do marketing está colocando ali, né, um conteúdo bacana.
responde as perguntas ali para nós, a avaliação desse webinar é muito importante, porque ele vai ter sugestões para os próximos webinars. E o grande segredo do nosso webinar é o seguinte, a gente prepara 3 perguntinhas, o resto a gente responde o chat. Então, é isso que esse é o nosso lema aqui, não tem? Por isso que eu convido só pessoas mega power, como eu convidei o Dr. Miguel e a doutora Carol, porque é assim que joga a bola para eles, bate no peito e resolve, né? Mas vamos lá, quem ganhou os livros, deixa eu pegar aqui, o livro do Dr. Miguel, quem ganhou foi a síndica Sara Ben-Simon. Sara Ben-Simon. Então, esse foi a ganhadora do livro do Dr. Miguel. O livro da Keeper, das 351 perguntas, foi o Renato Bach. Renato Bach. Então, a equipe de marketing vai entrar em contato com vocês e aí vão dar o direcionamento. Carol, Miguel, e você está conosco até agora, muito obrigado. Valeu, valeu, valeu.